falar um pouco sobre o Application Insights. Ele é uma solução do Azure voltada para monitoramento de aplicações web. O Ângelo até comentou do Hockey Apps, né, que seria mais para mobile, né, e no caso para, sei lá, desenvolver uma aplicação MVC, um Web API, ou de repente até utilizar com Node, Java, a gente tem o Application Insights. Pular aqui que eu já me apresentei, né? Aqui comentar um pouco sobre o monitoramento de aplicações, passar uma visão geral do Application Insights, né? Para fechar daí mostrar 2 exemplos de uso dessa tecnologia. Para que a gente normalmente monitora uma aplicação? O principal motivo é ter meios para garantir que esse projeto está dentro do esperado, que ele está operando. Além disso, a gente utiliza isso como insumo para detectar falhas ou mesmo acompanhar a performance da aplicação e, eventualmente, até quando você tem um monitoramento mais aprimorado, você consegue determinar o que é mais utilizado dentro da sua aplicação. De repente, você pegar empresas de mídia, eu tenho um amigo que trabalha numa rede de televisão, ele estava comentando, eles chegam a analisar até em que posições dentro de uma página tem mais cliques, por exemplo, geralmente o pessoal vai ler para vender daí, inclusive, espaço publicitário. Então, toda essa parte de uso também utilizada como maneira de monitorar, até porque os caras podem estar monetizando isso. E como que a gente monitora uma aplicação? O primeiro passo é definir algumas métricas para análise. A gente vai estipular alguns parâmetros para, em seguida, partir para a coleta de dados. E uma vez que você colete tais dados, vai contar com alguns relatórios para gerar análises disso e, a partir disso que foi feito, está tomando alguma decisão. Só que nem sempre isso é uma maravilha. Essa parte de monitoramento em muitos projetos ela é deixada em segundo plano. Você chega e fala, olha, a gente tem que fazer um log mais elaborado, tal. O prazo tá curto, né? E isso acaba sendo deixado para depois ou de repente nem implementado. Até porque para criar um log bem detalhado leva tempo e não é uma tarefa tão trivial. Você vai mudar praticamente todo o sistema para fazer coleta de informações. E como que a gente poderia, de repente, fazer isso de uma maneira mais prática? Utilizando técnicas de telemetria, ou seja, coleta automatizada de dados. A ideia de telemetria, na verdade, ela não é nova, já existe na Fórmula 1 há décadas, e mesmo você pegar o pessoal que envia satélites para o espaço, por exemplo, a NASA, eles contam com mecanismos de telemetria nos equipamentos que são produzidos para estar fornecendo essas informações automaticamente e, em cima disso, eles efetuarem o acompanhamento. E como que isso poderia ser feito com Azure? A gente tem o Application Insights, é um dos muitos serviços que compõem o Azure e que vai estar sendo visto agora em maiores detalhes. Como eu já falei, o Application Insights ele é voltado para o monitoramento de aplicações web, então isso tanto se aplica a sites quanto serviços, né? Serviços REST, por exemplo. A gente consegue também utilizar com WCF, por exemplo, no caso do .NET. E, como eu já citei, ele depende de técnicas de telemetria para coleta de dados.
Aqui tem algumas das métricas que ele disponibiliza: quantidade de falhas, usuários conectados, número de requisições, tempos de resposta. Dá para criar eventos customizados, então ele é bastante completo e oferece uma série de análises em cima dessas métricas. Basicamente, como que vai acontecer? Uma vez que os dados são coletados, eles são transferidos para a nuvem, e tais informações daí servem de base para a geração de dashboards. Um dashboard é um painel com uma série de gráficos, né? O Application Insights já vem com isso pré-configurado, mas a gente consegue customizar esses gráficos, acrescentar mais informações, de repente modificar algo que já veio com ele. E o mais legal é que, assim, vocês podem até pensar, poxa, para utilizar isso eu vou ter que sair mudando toda a aplicação web, escrevendo log em 20 controllers da aplicação. Na verdade, não. Ele, um simples ajuste de configuração já habilita a coleta de todos esses dados que eu comentei. Claro, se você precisar fazer algo customizado, aí você vai ter que ir ponto a ponto e realizar alguma alteração. Mas, assim, no geral, o que vem nele, acredito que 95% ou mais das necessidades ele já atende. A necessidade de customização não é tão frequente. A gente consegue integrar o Application Insights com Excel ou Power BI. De repente você precisa gerar alguma análise para o pessoal de diretoria, ou, sei lá, seu diretor, seu gerente não vai acessar o portal do Azure, até porque geralmente esse acesso é restrito ao pessoal de infra, por exemplo, se for uma aplicação em produção. Então a gente tem essa possibilidade. Além disso, ele tem um mecanismo de detecção proativa, é bastante interessante, porque você já ganha essa capacidade automaticamente quando utiliza o Application Insights. Então ele vai analisando continuamente os dados que vão chegando na nuvem, né, da sua aplicação, e caso ele detecte algum problema de performance anormal, já é gerado um alerta para os administradores do sistema. Para fazer isso, ele aplica machine learning e data mining, né? Então, isso já é automático do serviço e nem precisa que seja configurado. Outra coisa, tem uma funcionalidade de monitoramento em tempo real que está em modo beta já faz algum tempo. Só que, assim, os dados que a gente vai coletando tem um pequeno delay, coisa em torno de 1 minuto, né? Se vocês não forem utilizar essa funcionalidade beta, então dá para ir tendo uma noção de tudo que está acontecendo ao longo do tempo. Outro recurso interessante, essa parte de regras de alerta, dá para você, de repente, configurar um alerta do tipo, olha, se acontecer 100 erros num período de 5 minutos, gere um alerta para os administradores do sistema, de repente tem um recurso fora do ar. Então, essa é uma outra possibilidade que ele oferece. Também, quando você utiliza bancos de dados relacionais ou chama APIs REST, ele tem um tracking de dependências, já vem com o próprio Application Insights, então não precisa configurar isso. É bastante interessante, porque às vezes você tem um gargalo que é o acesso a um banco de dados, sei lá, você está utilizando o Entity Framework e está fazendo uma consulta de uma maneira não muito legal e degradando a performance. Isso vai ser registrado e você vai conseguir chegar daí aonde que está acontecendo o problema. De repente também você faz uma chamada, um serviço, sei lá, integra com um fornecedor externo e isso tem apresentado problemas, erro ou mesmo lentidão, você consegue também estar monitorando isso.
E aonde que a gente consegue utilizar o Application Insights? Em projetos já existentes, você pode pegar uma aplicação que já foi criada e de repente está em produção e configurar o uso do Application Insights nela. Pode ser tanto soluções on-premise como na nuvem. De repente você não quer hospedar a sua aplicação no Azure, mas quer tirar vantagem desse serviço, é possível. Até desenvolvendo local, você consegue apontar para o Application Insights, que é o que eu vou mostrar aí. E, como eu já comentei, sites, serviços e APIs REST. É o que a gente consegue combinar com esse serviço. Para utilizar o Application Insights, a gente vai precisar de uma conta de acesso ao Azure. Até, de repente, se vocês tiverem interesse de fazer algum teste, a Microsoft tem o Visual Studio Dev Essentials. Não sei se vocês conhecem. Dá créditos de $25 por mês durante um ano. Não é tanta coisa para fazer testes pontuais, quando você está estudando, é bastante interessante. Vai ser gerado uma Instrumentation Key para uso do Application Insights. Essa chave seria algo equivalente a uma string de conexão. Quando você informa ela na sua aplicação, ele já vai transferir todos os dados que vão sendo coletados. Essa transferência acontece de maneira assíncrona e já vai recebendo isso e permitindo que você consulte daí nos dashboards. E a Microsoft também disponibiliza um SDK que você simplesmente adiciona na aplicação, junto com a Instrumentation Key, já está habilitado para o uso desse serviço de monitoramento. Deixa eu ver se eu... Não sei se... Aqui, quanto ao custo, a gente consegue utilizar, pelo menos é o que está hoje no site da Microsoft, até 1 GB de dados coletados por mês. Então, de repente, para efeitos de teste, vocês conseguem utilizar o Application Insights e, se não for feito nada muito pesado, dificilmente vai estourar esse limite. Para uma empresa já teria daí esse custo, né? Por nós, né, e por gigabytes. Aqui é o tempo que os dados ficam disponíveis. Tem também a parte de exportação, daí de repente se você for integrar com Power BI. No geral, assim, muitas vezes você vai usar o Application Insights em projetos grandes, né, para medir performance e erros que vão acontecendo. Então, para uma empresa grande não é uma solução tão cara. Eu coloquei aqui o link para maiores informações. Aonde a gente consegue utilizar o Application Insights? Sendo uma tecnologia Microsoft, a primeira coisa que vem à mente é .NET. Mas ele também pode ser utilizado com Java, Python, Ruby, Node e PHP. As principais plataformas da atualidade. E você consegue também estar monitorando até o JavaScript. Ele gera um código no próprio site do Application Insights e você adiciona daí na sua página para ver daí, de repente, até erros de JavaScript para que ele colete informações e você tenha condição de acompanhar isso. No caso de .NET, as tecnologias suportadas, WebForms, se eu não me engano, você consegue só utilizar com WebForms se for a partir da versão 4.0 do framework .NET. ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, WCF e ASP.NET Core. Como eu já falei, a gente vai precisar de uma conta do Azure para utilizar com .NET, informar uma Instrumentation Key, adicionar o pacote do Application Insights e numa nova aplicação, por exemplo, no Visual Studio 2015, você tem lá, no momento de criação do projeto, uma opção para já adicionar o Application Insights e configurar isso. No Visual Studio 2017 está um pouco diferente. Quando você
cria o projeto, ele já adiciona os pacotes do Application Insights, só que não dá para você falar, olha, já cria o recurso na nuvem. Você precisa criar esse recurso na nuvem e daí informar a Instrumentation Key. Tranquilo até essa parte? Ficou alguma dúvida? Beleza? Vou mostrar aqui um exemplo prático. Oi. Sim, seria uma solução equivalente. Não sei se vocês usam New Relic aqui. Tá. Application Insights, acho que não tem nada aqui mesmo, né? Ah, eles usam já? Ah, legal. Chega a utilizar integrando até com Power BI? Ah, tá. Legal. Interessante. Beleza. Bem, pessoal, eu vou criar uma aplicação aqui agora, aplicação MVC mesmo, simples, no Visual Studio 2015. Selecionar aqui o template, deixa eu chamar isso de... Colocar aqui o nome do projeto. Então, aqui é aquela opção que eu falei, Add Application Insights to Project. Eu vou ter que informar aqui a minha conta do Azure, né? E ele permite daí que eu selecione algum recurso que já foi criado do Application Insights. Eu tenho 2 aqui, mas eu não vou fazer isso para misturar. E você até defina o nome desse recurso, né? Deixando assim as opções default, ele vai criar com o mesmo nome do projeto. Eu vou dar OK aqui. Beleza? Deixar aqui MVC mesmo, deixa eu desmarcar a autenticação. Maravilha, deixa eu dar OK aqui. E já vai começar a criar o projeto e, paralelo a isso, ele já vai partir para a criação do recurso do Application Insights na nuvem. Já está adicionando aqui as referências. Beleza? Notem o seguinte, ele adiciona aqui em Service Reference algumas coisas do Application Insights e também gera um arquivo chamado applicationinsights.config. É nesse arquivo que a gente vai precisar informar daí a chave, né, a Instrumentation Key. Como a gente pediu para criar o recurso no momento da geração do projeto, ele já informou aqui. E uma coisa que acontece às vezes também, de repente você está utilizando o Application Insights, está com uma chave, né? Só que essa chave seria para um ambiente de teste. Quando você vai fazer o deploy disso, vai ter um recurso na nuvem específico da aplicação em produção, geralmente, daí você vai ter que tomar o cuidado de modificar essa chave. Até para não apontar para o local errado e sair gravando o que não deveria, né? Ou deixar de gravar onde seria o esperado. Os packages aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele adiciona vários pacotes aqui. Esses aí não é nada de inteligência artificial, é Application Insights mesmo. Ele adiciona tudo isso para a gente, beleza? E nesse momento, se a gente começar a rodar a aplicação, ele já vai estar monitorando quantos acessos teve a determinada action, se deu algum erro, tudo isso já vai estar disponível para a gente e sendo direcionado para a nuvem. Deixa eu executar aqui então o projeto.
Enquanto ele vai carregando aqui, eu vou mostrar aqui no portal do Azure todos os recursos. Vamos ver se já vai aparecer aqui. Aqui, ó, App Insight CIT, já criou para a gente aqui o recurso. A aplicação tá carregando aqui, só um minuto. Se eu navegar aqui entre esses links da aplicação, cada um é uma action, tem um HTML que é produzido. Ao fazer isso, tudo isso está sendo registrado, já coletado essas informações, incluindo o tempo de processamento. A gente consegue ver isso com o Visual Studio executando aqui nessa opção Application Insights. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer o que está aqui na aplicação e que está para ser mandado para a nuvem. Então, eu posso selecionar aqui uma requisição. Ele vai apresentar aqui do lado daí alguns dados, tipo, olha a data que aconteceu isso, o tempo de processamento, 4 milissegundos, response code 200, deu certo, qual que é o URL, qual que foi a operação, então eu dei um get em home index e assim por diante. Tem mais dados aqui, beleza. Caso aconteça um erro, sei lá, eu acesse um controller que não exista. Não vou dar reset aqui, deixa eu... Olha, tá aqui, ó. Ele já coleta daí e fala, olha, não existe um controller com esse nome. Já aponta uma falha. O que mais que dá para a gente fazer aqui? Deixa eu fechar. Eu comentei sobre eventos customizados, né? Às vezes você quer mandar algum dado específico também para estar analisando depois isso, sei lá, alguma informação que pode ser útil para você na análise de um eventual problema ou até para entender como está sendo o funcionamento da sua aplicação. É bastante simples isso. Deixa eu abrir aqui o Global ASACS mesmo. Poderia incluir em qualquer ponto dessa aplicação esse tipo de coisa. Eu vou colocar aqui o namespace do Application Insights. Application Insights, beleza. Eu vou criar aqui uma instância do tipo Telemetry Client. Eu já consigo aqui falar, olha, foi disparado o evento Application Start. Deixa eu copiar aqui. Então aqui eu estou dizendo que aconteceu o Application Start 01. Poderia ser qualquer outro nome, até aí é livre, né? Não existe restrição nesse caso. E dá para ir um pouco além de informar o nome do evento que está acontecendo, eu consigo criar um dicionário e acrescentar informações daí. De repente eu quero saber, sei lá, o nome do servidor que está essa aplicação, porque às vezes você pode ter múltiplas instâncias, dá para logar isso. Enfim, tudo que for útil você consegue acrescentar nessa estrutura.
Eu vou colocar aqui então como segundo parâmetro essa variável dados. Beleza. É só isso. Eu posso já rodar a minha aplicação aqui. Se eu olhar aqui no Visual Studio, ó, tem dois custom events aqui, o Application Start 01. Só o nome aqui fala quando aconteceu, qual que é o nome da máquina, né? O SDK que está sendo utilizado. No evento 2 aqui, ó, notem que aparece aqui, ó, Custom, cidade, Campinas, local, CIT. Então, como eu falei, é bastante flexível, um dicionário, né, chave-valor, está aberto para vocês informarem tudo que fizer sentido para efeitos de análise. Oi. Então, na verdade, eu até mostrei lá, até 1 GB por mês não tem custo. Não, na verdade, assim, é mensal, né? Virou um mês, ele já zera a contagem, né? Sim. Então, tipo, se você criar uma conta do Azure para ir fazendo teste, muito dificilmente você vai consumir 1 GB por mês. Em tese, não é para ter maiores problemas, né? Antes ele não pegava por gigabytes, era por pontos de dados. Cada coisa que é logada, evento customizado, requisição, falha, conta como ponto de dado. Só que o que acontecia? O tamanho do ponto de dado é variável, né? Você pode ter um evento customizado e mandar 400 pares de informação num dicionário, né? Então isso acaba tendo um custo. Eles acabaram mudando e agora é por gigabytes essa cobrança. Deixa eu voltar aqui no portal do Azure. Vamos ver se já está com as informações lá. Aqui na parte de cima ele tem essa seção fundamentos, né? Aqui já aparece a chave de instrumentação. Então, de repente, se vocês criarem o recurso do Application Insights pelo portal da Azure, para conseguir essa chave é só vir aqui, copiar e daí você já informa no seu projeto. Descendo aqui, ele tem um resumo, né? Então, notem aqui, ó, o tempo de resposta, o tempo de load do page view, quantas requisições teve ao longo do tempo, falhas, né? A gente consegue também definir qual que é o intervalo de tempo. Por default, se eu não me engano, ele puxa
24 horas, né? Mas dá para pegar períodos maiores. Eu vou clicar aqui nesse Server Requests, ele vai listar tudo aqui para a gente. Então, ó, todas as requisições, ó, index teve 5, about 2, contato 2, essa index aqui que está errada, só 1. Eu vou clicando em cada item e ele vai abrindo mais análises para a gente. Então, olha, aqui tem todas as requisições e daí quanto tempo que levou cada uma. Então, de repente, às vezes, como eu falei, nesse caso, eu não utilizei isso, mas de repente, para processar essa Action Index, tinha um acesso a um banco de dados. Eu posso selecionar, então... Renato? Oi. Renato, só uma dúvida. Você falou que pode colocar isso num servidor, por exemplo, eu tenho um servidor local, e se colocar apontando para o Application Insights no Azure, certo? Isso. Mas isso não afetaria tipo, a performance, ficaria tipo, lento para fazer isso? Então, na verdade, assim, tem um tempo para processamento, mas ele faz isso de maneira assíncrona. E na maior parte das vezes vai ser algo imperceptível. Então não é algo que tende a degradar muito a performance. Tá. E outra dúvida, eu consigo acessar esses dados, por exemplo, para colocar esses dados no monitor, por exemplo, para ficar monitorando em tempo real? Tipo, eu teria que montar uma sem estar logado assim, né, no portal da Azure, tipo, exportar esses dados em tempo real para outra plataforma, por exemplo. Essa parte de exportação não cheguei a mexer. Opa. Beleza. E tem também a possibilidade de exportar para Excel, né? Que eu já tinha comentado. Aqui, ó, até mostrar para vocês, não tem nada, mas assim, de repente, se você quisesse ver, olha, o que tem de chamada dependências remotas, o que entraria aqui? Bancos de dados relacionais e também serviços, APIs REST. Então, às vezes, você está analisando num período de tempo, falando, poxa, em determinados casos, que acontece? Está rodando legal e em algumas situações está tendo um problema de performance. Aí você começa a analisar. Opa. De repente você nota que é alguma coisa do outro lado, né? Você está consumindo uma API REST e isso não está funcionando legal. Então tem tudo isso que ele acaba oferecendo para você. Tem que ativar de novo lá? Beleza, tranquilo. Que mais que dá para fazer aqui? Deixa eu voltar aqui para o portal do Azure. Como eu falei, ó, eu tenho condição de também pegar e customizar esses gráficos. Então aqui ele está como grade, eu posso colocar, sei lá, como barra. Deixa eu só minimizar aqui. Opa. Barra, linha, por exemplo. Área.
e assim por diante. Eu consigo até mesmo remover um gráfico e depois adicionar um novo tipo de gráfico dentro de um dashboard. Então é bastante flexível nesse ponto. Outra coisa legal aqui que eu vou mostrar é onde a gente consulta os eventos. Tem esse item aqui, Metrics Explorer. Eu vou pedir para remover esse gráfico aqui de baixo. Vou pedir para customizar aqui para aparecerem esses eventos que a gente logou. Então, vou colocar aqui Events. Opa. Beleza. Então, como eu estava falando... Ah, tá. Ok. Está com eco, né? Beleza. Ok. Então, como eu estava falando, a gente tem condição aqui de customizar esse gráfico, né? Aqui os eventos, vou clicar aqui para ver o que ele lista para a gente, né? Aqui, ó, estão os dois eventos, né? O 01 e o 02. Vou clicar no 02. Alô? Beleza. Então, como eu estava falando, né, aqui, ó, dados personalizados. Alô? Acho que foi. Foi. Como eu estava falando, ó, dados personalizados, cidade, local, então a gente consegue estar observando tudo isso, né? Outra coisa interessante aqui em métricas, vixe. Alô? Alô? Acho que sim.
Acabei fechando aqui, deixa eu voltar. Eu comentei aquela parte de regras de alerta, né? De repente você configura, se acontecer alguma coisa num determinado período de tempo, X vezes, você consegue estar enviando um e-mail para um administrador de sistema. Eu vou criar aqui uma regra para vocês verem. Eu vou selecionar aqui, deixa eu encontrar field requests, né? Aqui tem maior que, sei lá, 3 nos últimos 5 minutos. Daí aqui eu peço para incluir um e-mail adicional. Beleza? E eu tenho a opção também de utilizar um webhook, ou seja, uma estrutura para enviar notificações. Então, se acontecer um alerta, de repente você teria uma aplicação web que faz uso desse tipo de estrutura e poderia, sei lá, até criar um painel para falar, olha, está acontecendo um alerta de tal tipo no Application Insights. Então, ele também oferece essa possibilidade. Está adicionando aqui a regra de alerta, beleza. Vou fazer o seguinte aqui agora. Digitar várias vezes caminhos errados aqui, ó. Em alguns minutos agora é para estar chegando um e-mail aqui para a gente, notificando que aconteceu uma situação que fura essa regra, né? Deixa eu até acessar aqui o meu e-mail, já tinha feito um teste antes. Na verdade, esse segundo e-mail, esse primeiro e-mail aqui. Aqui ele fala, olha, no período tal, né, aconteceu de furar, né, eu tinha colocado como limite 4, né, daí está a métrica, que são requisições com falha num tempo de 5 minutos. Então, isso é um exemplo do que a gente conseguiria fazer a respeito de regras de alerta. Muitas vezes, sei lá, você vai ter situações específicas, né, que vai estar filtrando, e se de repente acontecer aquilo, alguém vai ter que estar atuando, monitorando, olhando os logs para tentar entender o que está acontecendo. Dá para medir o uso de CPU, tem várias outras métricas lá que ele disponibiliza para a gente. Vamos ver se chegou o e-mail aqui. Ó, chegou aqui. Oi. Tá bom. Caramba, o que eu tinha mais medo que era chegar o e-mail foi rápido. Para abrir ele. Ó, eu coloquei 3 como limite, né? E teve 6 erros, né? Então ele já disparou isso para a gente. Outra coisa que dá para fazer aqui, eu tenho uma outra aplicação aqui que eu criei no Visual Studio 2017. É um projeto Web API normal mesmo.
O que esse projeto faz? Aqui ele está abrindo uma consulta usando a DO mesmo, mas poderia ser N-Hibernate, Dapper, Entity Framework. No caso do .NET, como toda a base de acesso a dados é a DONet, ele consegue daí trilhar isso e ver, olha, está tendo acesso a dados, está levando X tempo, né? E em cima disso, apresentar essa informação lá na nuvem para quem cuida do monitoramento dessa aplicação. Deixa eu até mostrar aqui. Esse exemplo é App Insights Web API aqui. Só um minuto. Está trazendo os dados. Tem as operações aqui, eu vou pegar essa capitais, né, que retorna os dados do serviço. Deixa eu selecionar aqui. Beleza? Aqui tem detalhes daí da requisição. Se vocês olharem aqui, ó, tem chamadas a dependências remotas. Eu seleciono esse item. Ele sabe que é SQL, mas poderia ser um serviço REST, por exemplo. Vai falar, olha, está utilizando o servidor tal, banco de dados X, SQL, quanto tempo que levou? 592,7 microsegundos. Então, isso é um recurso que a gente consegue, às vezes, trilhar melhor o que está acontecendo. De repente, você tem uma requisição que acessa vários bancos de dados. Você sabe que ela está lenta, mas não sabe em que ponto que esse acesso está lento. Então, você vai abrindo os dashboards aqui, detalhando as informações e você consegue chegar daí no ponto exato que está sendo o gargalo em termos de performance. O que eu queria mostrar de Application Insights era isso. Tem mais alguma dúvida? Aqui não, mas tem um outro serviço do Azure que saiu recentemente, chama Query Performance Insights. Que daí, se eu não me engano, é para bancos que estão na nuvem, mas daí ele coloca lá a query, quanto tempo levou, tal. Então, até uma coisa interessante, às vezes, para se medir quando você usa o Entity Framework, por exemplo. Você vai ver daí o que ele está fazendo por debaixo dos panos e se assustar um pouco, né? Não, na verdade ele só, tudo que chega de requisição e processa. Tem outras soluções que permitem que você veja isso, que nem no trabalho, onde eu trabalho lá, a gente usa o Application Insights em alguns projetos e tem também a parte de monitoramento que é um produto de uma empresa chamada Opemon. Então, esse daí, eles têm lá uma série de recursos que você sabe, opa, servidor tal caiu ou aplicação tal caiu. Mas também é aquela situação, né? Você tem lá o gráfico ao longo do tempo, você vê que durante 30 minutos caiu abruptamente, com certeza alguma coisa anormal aconteceu, né? Sim, se você usa, se você está hospedando usando a própria plataforma do Azure,
você consegue criar um mecanismo de monitoramento de alertas pela plataforma, entendeu? Então você consegue fazer esse tipo de coisa. O que se fazia antes desses avisos e até bem no começo no Azure, lá que se fazia muito, você subia uma máquina, usava a API do Azure e nela você monitorava outras máquinas que estão sendo hosteadas, sejam pela conta de serviços ou então de web workers. Você conseguia fazer isso daí, mas tem maneiras, como eu falei, tem outras ferramentas também de nuvem que fazem esse monitoramento. É que na prática, assim, se você analisar bem friamente, assim, ele vai monitorar o que chega de requisições para você. Então ele loga, tal, você consegue saber quanto tempo levou para processar, mas assim, outros detalhes que nem se a aplicação está no ar ou não, algo mais específico, quando você está utilizando uma VM, já meio que foge do escopo dele, né? Beleza. Acho que é isso então. Valeu, hein, pessoal.